Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho da Palavra de Deus na nossa pré-aula, na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6. A condição dos gentios sem Deus é o assunto da lição de hoje. O textuário da lição: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamaram circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios 2:11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. A lição de hoje tem como objetivo central esclarecer de que modo os gentios estavam privados da promessa messiânica. Dentro do objetivo específico da lição, nós estaremos conceituando espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Estaremos explicando a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, afirmando que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Ponto central: os gentios tornam-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Leitura bíblica em classe: Efésios 2, 11 e 12, Romanos 4, 12 a 14. Antes da leitura bíblica, desde já quero dar o bem-vindo a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Torne-se um membro para que você também esteja atualizado dos nossos vídeos semanais, das demais lições. Você que ainda não participou das lições anteriores, estaremos aqui deixando o link das demais lições na descrição do vídeo, desde a lição número 1 até a lição de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para o crescimento e a divulgação desse trabalho. Certamente você estará nos ajudando, nos incentivando a continuar com esse belíssimo trabalho que com certeza tem edificado a sua vida e edificado a vida de outras pessoas que têm tido acesso a esses vídeos, enriquecendo aí o seu conhecimento ao professor da escola bíblica e também ao aluno que estará participando e sendo edificado por essa pré-aula na nossa escola bíblica dominical. Então, meus queridos irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. Efésios 2, 11 a 12 e Romanos 4, 12 a 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados circunciso, pelo que na carne se chamaram circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos costumes da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 a 14. E fostes pai da circuncisão daquele que não somente são circuncisos, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se as coisas são da lei, são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Glória a Deus. Então, meus queridos, estamos aqui em mais uma lição abençoada. Glória a Jesus. Com certeza estaremos aprendendo bastante na lição de hoje, cujo objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estavam privados da promessa messiânica. E nós temos aqui esse esclarecimento que Paulo esclarece já no versículo 11 e especificamente o versículo 12. Ele fala de 5 privações que os gentios tinham em relação aos judeus. Primeira privação: estavam sem Cristo. Segunda privação: estavam separados de Israel. Terceira: alienados quanto à promessa. Quarto: sem esperança. E quinto: sem Deus. E por esse motivo, os gentios eram chamados de incircunciso, porque eles estavam separados de Israel, sem Deus, sem Cristo, sem esperança no mundo. Então, meus queridos, e por que eles eram chamados de incircunciso? Qual é o significado de circuncisão? É isso que nós estaremos aprendendo na lição de hoje, adentrando aqui no primeiro ponto, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortes espirituais,
os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, os gentios eram desprezados e eram chamados de incircuncisos. O conceito de circuncisão. O que era a circuncisão? Era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de que pertenciam ao povo da aliança com Deus. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo de número 11, versículo de número 12, nós temos o momento em que Deus ordena a Abraão que realizasse essa circuncisão, que era um pacto que Deus tinha com Abraão e os seus descendentes. Então, todo aquele que não se submetesse a esse procedimento, um procedimento cirúrgico que cortava a pele do órgão sexual masculino e em forma de símbolo, em forma de aliança, em forma de compromisso com Deus. Todo macho que nascesse em Israel, tanto o nascido como o estrangeiro, como aquele que era comprado com dinheiro, deveria se submeter a esse ritual, a esse pacto. Caso ao contrário, aquele que não se submetesse a esse pacto, ele era excluído, extirpado da congregação de Israel. Então Deus chama Abraão e faz um pacto, uma aliança com Abraão, e essa aliança se chamava circuncisão, que era um procedimento cirúrgico que tirava a pele do prepúcio do órgão sexual masculino, a ponta que cobria o órgão sexual masculino, em forma de aliança, em forma de compromisso, em forma de sacrifício na carne, para firmar o pacto que Deus fez com Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E se assim for, tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, esse era o pacto, essa era a aliança. Quem não tinha essa aliança, esse pacto, era chamado de gentios. E quem eram os gentios? Era o povo não judeus. E quem eram os judeus? Os judeus eram descendentes de Abraão, filhos de Judá, filhos de Jacó, que eram os hebreus, que mais tarde, depois do cativeiro da Babilônia, foram conhecidos como judeus. Então, o povo judeu era o povo do pacto, era o povo da aliança, era o povo do compromisso com Deus, era o povo que deveria ser propriedade peculiar e através deles as demais nações da terra serem abençoadas. Então, esse pacto ele tinha um significado espiritual muito importante para os judeus. O significado religioso da circuncisão apontava para uma vida de santificação. Se nós formos abrir aqui a Bíblia lá em Êxodo 19, a partir do versículo de número 5, nós vamos encontrar o propósito desse pacto. Então, o significado religioso para o povo judeu significava uma vida separada, uma vida santa, uma vida diferente das demais nações. Se alguém quisesse fazer parte do povo de Deus, se alguém quisesse ingressar ao povo de Israel, teria que se submeter a esse procedimento da circuncisão, que tinha uma simbologia religiosa de separação, de santificação. Deveria ser um diferencial entre os judeus e as demais nações que não faziam parte do povo judeu, que se chamava de gentio, ou povo não judeu. Então, meus queridos, em Êxodo 19, se você notar, o versículo de número 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós mesmos sereis reis, sacerdote, povo santo. Estas são as palavras que falara aos filhos de Israel. Então Deus queria preparar para si um povo santo.
uma nação de sacerdote, uma nação de povo separado. Nós sabemos que no princípio da criação do mundo só existia uma única nação, mas conforme o pecado se alastrou, as nações se dividiram. Depois da confusão de Babel, então as nações se dividiram e surgiram muitas nações na terra, e dentre essas muitas nações, Deus separou uma única nação para ser uma nação peculiar, exclusiva, um povo separado, um povo santo para a glória do seu nome, para que através desse povo as demais nações fossem alcançadas e fossem também abençoadas em Abraão, conforme a promessa de Deus. Então, meus amados irmãos, essa questão da santificação era uma questão tão séria no âmbito religioso para Israel, eles levavam tão a sério isso, ao ponto de se privarem de estarem reunidos com outras pessoas que não eram circuncisos, era o chamado de incircunciso, que não tinham realizado o procedimento da circuncisão. Eles nem sequer comiam juntos, né? Então, para eles era escândalo quando eles se juntavam com outras nações pagãs, nações incircuncisas, para poder partilhar ou compartilhar alguma coisa. Então, aqui em Atos dos Apóstolos 11:3, nós vemos esse momento em que a questão da incircuncisão feriu os princípios religiosos de Israel. Mas Paulo afirma que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão que é feita no coração, no interior e não no exterior. Então nós temos aqui no terceiro parágrafo da lição, Paulo afirmando isso, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus eram apenas físico e realizado por mão de homens. Aqui no versículo de número 11. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação exterior na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, na qual é do coração. Glória a Deus. O que que isso retrata para a nossa vida espiritual? O que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, dentro da questão da circuncisão do coração? É porque nós precisamos entender que não adianta ter uma aparência de santidade ou de religiosidade e não ter uma transformação verdadeira no homem interior. Se nós formos adiante, nós vamos ver aqui o que Paulo deixa claro em Romanos, capítulo de número 2 e versículo de número 29. Nós temos também aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 6, que diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Glória a Deus. Se nós observarmos o 6 e o 15, Gálatas 6 e 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, meus queridos, não adianta ter uma capa de santidade, não adianta ser um religioso extremo, confundir integridade com religiosidade, porque o texto é claro. O que importa não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Não é o sacrifício da carne, apenas uma parte da carne, mas é o sacrifício inteiro, interior, o sacrifício do coração, o sacrifício da alma, da mente. É se entregar a Ele corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. É comprovar isso numa vida de prática, porque não adianta eu confessar a Deus com a boca e negar com as suas obras. Então, queridos irmãos, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem nenhum valor, mas sim o ser uma nova criatura. E isso foi
um assunto, queridos, que ele foi tão sério que foi preciso que os apóstolos se reunissem para tratar desse assunto, porque existiam muitos irmãos que estavam julgando aqueles que não eram circuncisos, que achavam que eles não tinham direito da salvação, que eles não podiam fazer parte, não podiam receber o Espírito Santo, não podiam fazer parte da congregação de Israel, porque eles não eram circuncidados, eles eram incircuncisos. E eles se achavam dono da razão e não entendiam que também os gentios tinham direito de receber a bênção de Deus, a promessa de Deus, da salvação em Cristo, através da circuncisão do coração, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então os apóstolos se reuniram e eles decidiram e refutaram aos irmãos que a circuncisão somos nós. Glória a Jesus. A verdadeira circuncisão não é uma obra humana, carnal, exterior, mas é uma obra interior, feita pelo Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que transforma o velho homem em um novo homem, que transforma a antiga criatura em uma nova criatura. Que essa promessa se estendeu também a estes pela fé, porque a promessa a Abraão não foi a promessa da lei, mas a promessa da fé em Cristo Jesus, porque Abraão veio antes da lei. Pela fé, ele ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra e obedeceu o chamado do Senhor. E todos quantos recebem Jesus Cristo pela fé são crentes como Abraão e herdeiros da promessa também, assim como os judeus, os gentios também têm esse direito das promessas. Antes vocês viviam separados. Antes vocês não tinham Deus no mundo. Antes vocês estavam separados da congregação de Israel. Mas hoje vocês são circuncisos do coração, porque receberam a promessa de Cristo pela fé e fazem parte também da herança que foi prometida a Abraão. Glória a Jesus. E Deus abençoe, meus queridos. Nós estaremos agora dando continuidade, mas antes da continuidade, nós queremos deixar um texto sagrado que está em Salmo 51, 17. Não está na lição, mas é para o enriquecimento da aula. Você que é professor, que quer enriquecer a sua aula, e aos alunos também que estão nos acompanhando nessa pré-aula, já estão aprendendo um pouquinho antes da lição de domingo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 51 e o versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não é o sacrifício da carne, no prepúcio, não. O sacrifício verdadeiro é um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor jamais desprezará. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos agora no segundo ponto da nossa lição, estranhos ao conceito da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta para a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conceito da promessa. Então, eles viviam sem Cristo, eles tinham religião, mas era uma religião pagã, não era uma religião cristocêntrica, eles não conheciam o verdadeiro evangelho. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, e por isso eles estavam separados, excluídos da promessa messiânica. Do pacto da circuncisão, eles estavam separados, como também eles estavam separados do conhecimento do sacrifício de Cristo na cruz, do verdadeiro evangelho. Então eles não tinham conhecimento da lei de Moisés, do pacto de Abraão, e nem tinham conhecimento da promessa do Messias que havia de vir, da esperança da salvação de Israel. Paulo então orienta, ensina, e eles passam agora a ter uma nova perspectiva e um novo conhecimento. É como diz a lição na sequência: entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. Então os gentios não tinham conhecimento, mas passaram agora a ter conhecimento. Então Paulo está dizendo: olha, vocês antigamente não tinham conhecimento, vocês antigamente eram desprovidos do conhecimento, separados de Cristo, separados de Deus, separados da congregação de Israel, separados dos privilégios, mas só que agora vocês estão unidos em Cristo por meio do sacrifício da cruz. Pela fé vocês fazem parte da promessa a Abraão por meio do sacrifício de Cristo. Então vamos aqui para uma referência bíblica. Para provar essa realidade bíblica, vamos
ler o texto sagrado, Gálatas capítulo de número 3 e versículo 29. Vamos ler a partir do versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então eles eram estranhos a essa promessa. Eles estavam separados de Deus. Essa promessa era exclusiva para os judeus e não para os gentios. Mas através do sacrifício de Cristo, pela fé, eles agora receberam esse sacrifício e se tornaram herdeiros da promessa, também como os demais judeus alcançaram essa promessa. Veja o que diz o texto. Porque todos quanto foste batizados em Jesus Cristo, por meio do batismo, vós revestiste de Cristo, foram revestidos de Cristo. Nisso não há mais judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Então aqui em Cristo todos se tornaram um, independentemente da nacionalidade, se fazem parte do povo judeu ou não, se são da comunidade de Israel ou não. Todos estão debaixo da promessa de Abraão pela fé no sacrifício de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então é isso que Paulo está explicando aos nossos irmãos em Éfeso. Vocês estavam separados de Deus. Vocês não conheciam a Cristo. Vocês não conheciam as promessas. Mas agora vocês, ligados com Cristo pela fé no sacrifício de Cristo, também são herdeiros das promessas feitas a Abraão. Alienados ao pacto das promessas, ou excluídos. Aqui está no terceiro parágrafo da lição, do segundo ponto. Eles estavam excluídos ou alienados da promessa messiânica. Então eles eram estranhos a esse pacto. Eles não conheciam, eles não sabiam nem o que era o pacto da circuncisão, eles não sabiam o que era o pacto mosaico da lei de Moisés, eles não entendiam, não conheciam o pacto davídico que foi feito com Davi. Então eles estavam estranhos a esse conhecimento. Eles não sabiam, eles não conheciam essas promessas. Mas agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, ou excluídos da promessa, por meio do sangue de Cristo, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, meus queridos, como diz aqui o texto, agora, uma vez regenerada em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa, como está aqui em Gálatas 3, 29. Olha o que diz o 25. Mas depois que a fé veio, já não está mais debaixo de aio, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então essa fé no sacrifício de Cristo fez com que os gentios também tomassem parte na promessa de Abraão. Recapitulando esse nosso segundo ponto, nós vemos aqui, tão importante como é essa lição de hoje, uma vida sem Cristo, mas agora eles estavam ligados a Cristo, conhecendo o verdadeiro Deus, separados da comunidade de Israel, mas agora às vezes passaram também a fazer parte dessa promessa por Cristo, e alienados ao pacto, excluídos do pacto, agora eles estavam agora recebendo o direito também de fazer parte desse povo, cuja promessa foi dada a Abraão através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Então, queridos irmãos, temos aprendido nesse segundo ponto que a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel
e eram estranhos ao conceito da promessa. Mas agora eles passaram a ter o conhecimento, a receber o Cristo verdadeiro, a ter o conhecimento tanto da antiga como da nova aliança, e através do sacrifício de Cristo na cruz, pela fé, fazer parte da promessa que foi feita a Abraão. Glória a Jesus. Então, meus queridos, esse é o nosso segundo ponto. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. Pô, meus queridos, chegamos agora no terceiro ponto da lição, já no finalzinho da nossa lição. Terceiro ponto: sem esperança e sem Deus no mundo. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Queridos irmãos, esse terceiro ponto, ele traz para nós algo fundamental, porque não é algo que a gente viveu só na época dos irmãos em Éfeso, na época dos gentios que viviam sem esperança. Lamentavelmente, no dia de hoje, ainda há muitas pessoas que vivem sem esperança, que não têm esse real conhecimento da promessa de Deus para a nossa vida, da promessa da redenção, da promessa de um novo céu, de uma nova terra. Então tem muita gente que ainda acredita naquele velho ditado: morreu, acabou. Tem gente que acredita que o que espera ele depois dessa vida é a sepultura. A esperança dele é aproveitar a vida enquanto está vivo, aproveitar bem a vida, porque depois que morreu, acabou. Essa é a filosofia do mundo. Existe essa filosofia: vamos aproveitar a vida, porque depois que morre, acabou. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro para nós. Paulo orientou os irmãos: vocês estavam sem esperança, vocês não conheciam. Nós éramos gentios. Nós estávamos na mesma situação dos irmãos em Éfeso. Não conhecia a Deus, não conhecia a promessa do pacto da circuncisão de Abraão, não conhecia a esperança de Cristo, a esperança messiânica. Mas hoje nós conhecemos essa verdade, como também os demais gentios, na época de Paulo e dos demais apóstolos, passaram a conhecer, e chegou até a nós esse conhecimento. Não é que essa promessa era exclusiva só de Israel, e que se Israel não tivesse pecado, se Israel não tivesse errado, nós jamais íamos conhecer Jesus. Ainda bem que Israel pecou. Não, isso não existe não. Porque a promessa de Deus a Abraão era que através de Abraão, do povo judeu, as demais nações da terra fosse alcançada e fosse abençoada. Eles tinham que ser um diferencial, um referencial de santidade, e através dele os demais povos da terra, os gentios, nós sermos alcançados. Então, eles falharam no que diz respeito a essa missão de Deus para eles. E Deus escolheu Paulo como apóstolo dos gentios para orientar os irmãos, e essa palavra chegou até a nós. Mas, lamentavelmente, muita gente ainda vive desse jeito, sem esperança no mundo. Ele diz assim: não, morreu, se acabou, não tem jeito não. Mas nós conhecemos que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, que a morte não é o fim, que depois da morte ainda há esperança. Glória a Deus. E nós temos aqui o texto sagrado que deixa isso claro para nós. Se nós abrirmos aqui a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo fala sobre isso, e a gente referiu esse texto em lições anteriores. Vamos ver aqui mais uma vez o texto. A palavra de Deus, ela é clara, irmão, quanto a isso. Paulo orientou os irmãos a esse respeito na sua primeira carta aos irmãos em Tessalônicas, aos Tessalonicenses, e ele deixa a partir do versículo de número 13 acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Olha como diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus Cristo dormem, Deus tornará a trazer com ele. Então a morte não é o fim. Mas os irmãos em Éfeso, os gentios, não tinham esse entendimento.
não tinham esse entendimento. Passaram a ter depois desse conhecimento da verdade, do Evangelho, da esperança da ressurreição, da esperança de uma vida eterna com Deus, com Cristo. Então, deixa essa palavra. Nesse momento eu quero mais uma vez te convidar, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que aquele que não tem esse entendimento, esse conhecimento, possa ter esse conhecimento. Ainda há muitas pessoas nesse mundo, meus queridos, sem esperança, dizendo morreu, acabou, sem direção, vivendo uma vida de incerteza. A gente pergunta para ele assim: ei, quando tu morrer, tu vai para onde? Ele diz assim: não sei não, quem sabe é Deus. Ó, anda sem direção. Quem anda e não sabe para onde vai é porque está perdido. Está perdido. Nós sabemos para onde vamos, porque temos o conhecimento da palavra, mas eles estão perdidos no mundo. Tem muita gente na mesma situação dos gentios antigos, e ainda hoje. E Paulo dizia: vocês viviam sem esperança no mundo, mas agora vocês têm a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição e a esperança da volta de Cristo. Porque na sequência do texto ele diz assim: dizendo, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficaram vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então a esperança tanto da ressurreição como do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Já imaginou, queridos, se nós não tivéssemos essa esperança? É o que nos move. A nossa esperança não é nesse mundo. Se nós esperarmos só nessa vida, nós somos os mais indignos de todos os homens. Nós temos uma esperança de vida eterna, de ressurreição. A nossa vida aqui é transitória, é passageira. Glória a Deus. Hoje nós temos essa esperança através do evangelho cristocêntrico, do evangelho da cruz. Oh glória, que nos garante a vitória, que nos garante o triunfo sobre a morte. Então a nossa esperança não é só nessa vida, mas no porvir, num Deus santo, soberano e verdadeiro. Glória a Jesus. Então, meus queridos, eles estavam sem esperança, estavam separados de Israel, desprovidos das promessas, sem esperança. Sem esperança. Mas essa esperança os alcançou. Passaram a ter o conhecimento do evangelho cristocêntrico, que hoje nos dá a esperança da vida eterna e da ressurreição em Cristo e do arrebatamento da igreja. Nós temos duas grandes esperanças. A primeira é o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Estamos aguardando Jesus a qualquer momento. O segundo é se nós morrermos e não tivermos o privilégio de contemplar Cristo descer nas alturas, mas nós temos a expectativa que nós vamos para o paraíso de Deus, é a esperança da ressurreição. Glória a Deus. Para encontrar com o Senhor também nas alturas, como diz o texto sagrado. Então eles estavam sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados ou excluídos do Deus que havia se revelado a Israel. Então eles estavam excluídos de Deus e adoravam vários deuses. Eles eram politeístas. Nós somos monoteístas. Então, o monoteísmo é a crença em uma única divindade, em um único Deus. E o politeísmo é a crença em vários deuses. Então, eles acreditavam em vários deuses, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do monte, o Deus do vale. Cada um era um Deus. Passaram a conhecer o Deus criador de todas as coisas. Glória a Jesus. Então eles passaram agora a ter a esperança da vida eterna, conhecendo o Deus verdadeiro. Então a lição de hoje, ela vai ficando por aqui. É uma lição que tem como propósito mostrar que antes nós vivíamos no mundo jogado no lamaçal de pecados, sem Deus, sem conhecer a Deus, estranho
à congregação de Israel, ao mandamento de Deus, estranho ao conhecimento do verdadeiro evangelho, mas hoje nós recebemos a Cristo, temos essa esperança de vida eterna, conhecemos a verdade, e nós não podemos nos esquecer de onde foi que nós saímos, porque lamentavelmente há pessoas que se esquecem, se esquecem. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque era uma recomendação de Deus ao povo de Israel e ao seu povo que não se esquecesse de Deus, nem se esquecesse dos mandamentos do Senhor, nem se esquecesse de quando entrasse na fartura, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, se esquecesse de Deus, porque lamentavelmente a fartura, a bonança faz com que muitas pessoas se esqueçam de Deus hoje, porque tem gente que só se lembra de Deus quando está na dificuldade, quando está na escassez, na privação, no momento de crise, de dificuldade, como nós estamos vivendo agora. Quando está em bonança, se esquece de Deus. É por isso que Deus permite essas coisas acontecer, para a gente poder se lembrar dele. Glória a Deus. Então nós não podemos nos esquecer que ele nos tirou do mundo, a nossa situação de pecador, a nossa situação de ignorante, de idólatra, a nossa situação de desprovido do conhecimento da verdade, desprovido das promessas de Deus, desprovido da promessa de Abraão. Nós não conhecíamos o sacrifício de Cristo na cruz. Hoje nós conhecemos, hoje nós temos esperança. A gente acreditava que morreu, acabou. Muitos ainda hoje acreditam assim, mas nós acreditamos que a morte é o começo de uma nova vida. Isso nos alcançou. Então nós nem podemos nos esquecer de onde saímos e nem quem somos hoje. E aquilo que nós fazemos devemos atribuir a Deus. Não é por nós, é por Deus. O mérito não é humano, o mérito não é seu, o mérito não é meu, o mérito não é nosso, o mérito é de Deus, o mérito é de Cristo. Que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos conceder esse direito de vida eterna. Aleluia. Hoje você é um obreiro, é um servo de Deus, é um membro da igreja, é um salvo em Cristo. Hoje você tem uma função, ou mesmo que não tenha uma função, seja um membro, esteja servindo a Deus na igreja, na esperança de vida eterna, tenha a paz de Deus na vida. Então isso você deve atribuir a Cristo. Louvar a Deus e agradecer a Deus por esse grande privilégio que Ele nos concedeu. Então, meus queridos irmãos, vamos agora para a nossa conclusão, já chegando no finalzinho da nossa lição. Noutro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ou estranhos ou excluídos ao conserto da promessa, desesperançosos, não tinha esperança, longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino incircuncidou os nossos corações, aproximando-nos de Cristo e de Israel, incluiu na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todos sempre. Então está aqui a conclusão. Antes vivíamos lá sem conhecimento, depois passamos a ter o conhecimento, passamos a ter o direito, as promessas. Nosso coração foi circuncidado. A circuncisão da nossa vida não foi na carne, não foi no prepúcio, não foi apenas numa parte, mas foi um sacrifício completo. Corpo, alma e coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você tem sido abençoado por essa aula, compartilhe com os seus amigos. Não esqueça de dar o seu joinha, deixar o seu gostei, o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se, passe agora a ser também um membro do nosso canal. Nos ajude na divulgação desse trabalho e no crescimento desse canal. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Do Calvário, para nos conceder esse direito, é um salvo em Cristo. Hoje você foi excluso ao conserto da promessa. A nós, o único e verdadeiro Deus, desesperançoso, não tinha esperança, longe de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.